Então vamos lá. Boa tarde, pessoal. Para quem não me conhece, sou a Laila. A gente vai estudar hoje, em algumas horas, a parte especial de direito penal. Então a gente vai ver as últimas questões de 2019, 2018, 2017. Vocês já tiveram aula com o Kleber da parte geral, só para eu saber? Ele já deu, né? Então, se porventura uma outra questão ele tiver trazido, que eu trouxe, vocês me avisem, porque a parte especial ela vem sempre com a parte geral, né, atrelada. Então pode ser que uma ou outra questão que ele tenha resolvido esteja aqui dentro das minhas questões, porque a parte especial ela sempre vem acompanhada da parte geral nos enunciados da ordem, tá? Então vocês me deem essas dicas aí. Basicamente, os títulos que caem no exame da ordem: crimes contra o patrimônio, crimes contra a vida, crimes contra a honra e crimes contra a administração pública, tá? Crimes sexuais quase nunca, mas agora que houve uma alteração sobre a ação penal nos crimes sexuais, pode ser que tenha uma cobrança ou outra. Nas duas últimas provas para cá, a FGV tem tido o costume de cobrar um pouco mais de súmulas, algumas decisões do STJ, então a FGV está numa tendência de modificação no método de cobrança das questões, tá? Uma matéria que é muito importante, que eu vou falar dela só no dia do aulão, é a execução penal, tá? A FGV ama questões de execução penal. Sempre uma ou duas questões dentro das 7 de penal ali, a gente tem uma questão de execução, então é uma matéria que vale a pena vocês darem uma atenção especial, tá? Qualquer dúvida pode interromper, ainda que não seja da minha matéria, tá? De penal, parte geral, para mim tanto faz, a gente volta dentro desse tema, porque parte geral, aquela parte de erro na execução cai demais, arrependimento posterior, desistência voluntária, também caem bastante e vêm sempre acumulados aqui com crime de homicídio, tá? Então vamos lá, primeira questão desse ano. Sandra, mãe de Henrico, de 4 anos de idade, fruto de relacionamento anterior, namorava Fábio. Após conturbado término do relacionamento, cujas discussões tinham como principal motivo a criança e a relação de Sandra com o ex-companheiro, Fábio comparece à residência de Sandra enquanto ela trabalhava para buscar seus pertences. Na ocasião, ele encontrou Henrico e uma irmã de Sandra que cuidava da criança. Com raiva pelo término da relação, Fábio conversa com a criança sobre como seria legal voar do 8º andar, apenas com uma pequena toalha funcionando como paraquedas. Diante do incentivo de Fábio, Henrico pula da varanda do apartamento com a toalha e vem a sofrer lesões corporais de natureza grave, já que cai em cima de uma árvore. Descobertos os fatos, a família de Fábio procura advogado para esclarecimento sobre as consequências jurídicas do ato. Considerando as informações narradas, deverá o advogado esclarecer que, né? Então, veja, aqui nós temos um crime aparente, que seria o crime do artigo 122, que é o crime de induzimento, auxílio ou instigação ao suicídio. Então, nós temos 3 verbos nucleares: induzimento, instigação e auxílio, tá? Esse é um crime muito peculiar, porque nós temos 3 verbos nucleares, portanto é um crime plurinuclear. E veja que no induzimento existe uma ideia de morte na cabeça da vítima, e essa ideia me perdoem, o induzimento, existe a criação de uma ideia de morte na cabeça da vítima, então a vítima ela não cogita a ideia de se matar. E aí o indutor, que no caso aqui é o autor do crime, ele planta essa ideia, né? Então, por exemplo, hoje vocês tiveram uma aula de manhã com o Stanley, né?
Então, ele é um grande amigo meu. Muitas vezes ele sempre se queixa comigo. Por quê? Ele se acha um cara feio, um cara, né, ultrapassado, antiquado. Então, se de repente em uma dessas situações eu tivesse, né, disseminado na mente dele a ideia de morte, né? Pô, Stanley, então por que você não se mata, né? Você não vai ter jeito mais, você já tá velho, já não tem como mudar, né? Então, se de repente ele se utilizasse dessa ideia para gerir e nascer na cabeça dele a ideia de morte, isso seria um induzimento. Na instigação, a vítima já tem a ideia de morte e o instigador, ele reforça essa ideia pré-existente. E na modalidade auxiliar, aqui nós temos uma prestação de auxílio material. Então, a pessoa que auxilia, ela viabiliza a morte da vítima. Então, por exemplo, a vítima quer se matar. Com um tiro, você entrega a arma municiada para ela, né? Você é como se fosse o staff da morte daquela pessoa. A curiosidade do 122 é que esse é um crime que utiliza verbos nucleares que em qualquer outro crime trabalha com a lógica da participação. Então, por exemplo, homicídio, nós temos lá matar alguém. Se eu induzo a matar alguém, se eu instigo a matar alguém, ou se eu viabilizo materialmente que A mate alguém, eu sou partícipe do autor do 121, correto? Porque, veja, na descrição do tipo penal 121, a gente não tem esses verbos. Então, portanto, sempre que eu acoplo um desses verbos dentro do núcleo rígido de outro tipo penal, isso é o tratamento da participação. E aí, portanto, na medida da minha culpabilidade, eu vou ter uma pena vinculada àquele que efetivamente praticou o verbo nuclear. Tudo bem? Só que no 122, o partícipe, ele ganha uma roupagem de autor. Por quê? Exatamente os verbos que em outros crimes funcionam como participação, aqui assumem a postura de verbo do tipo. E sempre que o autor pratica o verbo do tipo, ele é, portanto, autor ou coautor. Sempre que alguém pratica o verbo, nós vamos dar um tratamento de autoria ou de coautoria quando praticado por duas ou mais pessoas. Então, a primeira coisa aqui é que, em regra, eu não tenho a possibilidade de participação dentro do 122, tá? Então, existe uma parte da doutrina, e a FGV já cobrou isso, que sustenta que, por essa razão, seria um crime que não admite participação. Existe uma outra parte da doutrina que diz o seguinte: olha, existe participação, mas seria no seguinte sentido: eu vou induzir alguém a auxiliar o suicida. Então, eu digo assim, pô, né? Então, suponhamos que a Gabi, que é a mulher do Stanley, falasse, poxa, o Stanley está querendo se matar. E aí eu induzo a Gabi. Então, eu digo, pô, Gabi, por que você não viabiliza a morte do Stanley? Por que você não presta um auxílio material para ele? Então, veja, eu ali induzi a Gabriela a ser autora do 122. Mas isso é muito excepcional e não vai ser o objeto de cobrança da FGV, tá? Com certeza, se ela cobrar, ela vai cobrar essa lógica daqui de que, em regra, não admite participação. Mas o que a questão quer para nós, na verdade, é que a doutrina sustenta, e como eu falei para vocês, nós estamos começando a ter cobranças de doutrina e jurisprudência na FGV. A doutrina sustenta que, quando a vítima tiver menos que 14 anos, nós vamos estar diante de um crime de homicídio. Então, se eu induzo, auxilio ou auxilio, se eu induzo, auxilio ou instigo uma pessoa com até 13 anos de idade, se porventura essa pessoa se matar, eu vou ser responsabilizada pelo crime do artigo 121, tá? Porque, veja, a partir do momento em que eu instigo essa pessoa, eu crio uma situação de risco para ela e, portanto, eu me torno garantidora dela. E como o Código Penal, ele trabalha com uma lógica de vulnerabilidade a partir até os 13 anos, aqui nós teríamos, portanto, uma responsabilização criminal pelo crime de homicídio. O que a FGV trouxe aqui?
trouxe que ele sofreu uma lesão de natureza grave. Então, ela trouxe uma informação que, na verdade, importa para o artigo 122. Por quê, gente? Porque o 122, ele somente responsabiliza a tentativa quando pelo menos a natureza dessa lesão for grave. Se ela é uma lesão leve, eu não respondo pelo 122. Então, por exemplo, suponhamos que você instigue a vítima, tá? E a vítima, ela vai lá, tenta se matar, corta os braços, mas enfim, em 10 dias ela estava bem em casa. Veja, a lesão ela é uma lesão leve. Então, você que instigou não será responsabilizado criminalmente. Então, é necessário para que tenha aqui a tentativa do 122, pelo menos que a lesão seja de natureza grave. Isso está lá no parágrafo único do 122. Então, a questão, ela trouxe uma informação da lesão grave para te induzir no 122, porque essa é a lógica, mas, na verdade, nós temos aqui uma tentativa de homicídio. Então, veja que não é uma questão simplificada. Você deveria saber sobre as questões de nexo de causalidade do artigo 13, que são as hipóteses do garante, lembra? Artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal, e deveria conhecer muito bem o 122 e também saber desse posicionamento da doutrina, tá? Então, veja, quem não gosta de penal, se errasse, isso aqui nem precisaria ficar com peso na consciência, porque aqui já é um grau um pouquinho mais, médio para difícil de cobrança. Então, veja, automaticamente nós temos, claro, uma conduta típica, então você já excluiria aí a letra A, crime de instigação ao suicídio consumado. Pô, porque a criança está viva, né? Então não daria também para ser essa questão. Crime de instigação ao suicídio na modalidade tentada, era isso que a banca queria que você marcasse, mas na verdade a gente tem um homicídio na modalidade tentada, tá? Então, sobre o 122, as únicas coisas que a FGV pode cobrar exatamente é a questão da tentativa e a questão da vulnerabilidade. Então, é óbvio que se isso caiu na prova, né, esse ano, isso não vai ser objeto de cobrança de novo, né? Essa é uma questão de 2019, eu acho que da última prova. Então, assim, né, quase impossível ela cobrar de novo esse mesmo enunciado. A única coisa que pode sobrar para ela cobrar disso daqui é a questão da participação aqui, ok? Alguma dúvida do 122? Tudo certo? Então, vamos lá. Quem odeia penal, não se preocupe, né? Aqui, tudo bem se você errar. Todo mundo que odeia penal também erraria essa questão, fácil. Depois, número 2. Inconformado com o comportamento de seu vizinho, que insistia em importunar sua filha de 15 anos, Mário resolve dar-lhe uma lição e desfere 2 socos no rosto do importunador, nesse momento com o escopo de causar lesões. Durante o ato, entendendo que o vizinho ainda não havia sofrido na mesma intensidade do constrangimento de sua filha, decide matá-lo com uma barra de ferro, que vem efetivamente a acontecer. Descobertos os fatos, o MP denuncia, imputando-lhe a prática dos crimes de lesão corporal dolosa e homicídio em concurso material. Durante toda a instrução, Mário confirma os fatos descritos na denúncia. Então, olha só. Considerando-se apenas as informações narradas e confirmada a veracidade dos fatos, o advogado de Mário, sob o ponto de vista técnico, deverá buscar o reconhecimento que, tá? Isso aqui é questão tão fácil que a gente às vezes acha que está com loucura, né? Aqui, veja,
dentro do mesmo contexto fático, ele espancou e depois ele matou, correto? Aqui não trouxe para vocês a informação de datas. Então, você não pode supor situações que não são trazidas pelo enunciado. Então, dessa lógica aqui, você percebe que tudo se passou dentro do mesmo contexto fático. Então, se eu, para matar, naturalmente lesionei num primeiro momento, nós vamos ter aqui o princípio da consunção em razão da progressão criminosa. Na progressão criminosa, eu tenho um dolo inicial, e isso é teoria geral, né? Eu tenho um dolo inicial e durante a prática do ato executório eu modifico o meu dolo. Então, há uma progressão, diferente de crime progressivo. Então, veja, nós temos aqui progressão criminosa, diferente de crime progressivo. Também não é uma coisa fácil de penal. Porque, veja, pessoal, aqui a gente tem, resolve dar-lhe uma lição e desfere 2 socos do rosto do importunador. O crime de lesão corporal, nós temos, né, artigo 129, o verbo do tipo é ofender a integridade física. Então, veja, eu tenho aqui, dentro dos atos executórios, a prática do verbo ofender. Então, primeiro detalhe, sempre que você vê o verbo do tipo, você tem que criar uma lógica no sentido de que eu posso ou não fracionar esse verbo em mini atos executórios. Então, exemplo, ofender. 2 socos. Veja, 2 socos compõem o meu verbo, que é ofender. Da mesma forma, matar com 10 facadas. Seriam 10 facadas aqui dentro para preencher o todo, que é matar, correto? Isso nós dizemos que se trata de um crime plurissubsistente, porque eu consigo picotar o verbo em atos executórios. Então, a soma desses atos executórios, ela vai corresponder ao verbo do tipo. Por outro lado, um crime unissubsistente, eu não consigo fazer esse picotamento. Então, por exemplo, um crime de injúria, você xinga uma pessoa. Então, você fala lá, desgraçado. Pronto, você não consegue picotar. Né? A pessoa ela vai gaguejar a palavra, se ela gaguejar, não tem o crime. Então, veja que essa modalidade, por exemplo, ela é uma modalidade que eu não consigo fragmentar o verbo do tipo. Sempre que eu não conseguir fragmentar, eu não admito tentativa. Eu só tenho tentativa em crime... tentativa não, me perdoem. Eu só tenho coautoria e também tentativa em crime plurissubsistente. Coautoria não é divisão de tarefas? Ora, se o meu crime é uni, eu não consigo dividir. Se eu não divido, então é um crime que não cabe coautoria. Aqui, por outro lado, além de caber coautoria, também admite tentativa, porque eu consigo fracionar. Pois bem, no enunciado, nós tivemos 2 socos e houve uma alteração de dolo, correto? Então, veja, até aqui no iter criminis eu tinha um dolo de lesão e houve uma progressão criminosa para o dolo de morte. Então, o dolo ele se adaptou durante a prática do ato executório. No crime progressivo, não. A lógica é outra. No crime progressivo, veja, eu quero já matar uma pessoa. Mas, para isso, eu vou praticar 10 facadas. Então, veja aqui, nas primeiras facadas, o que eu estou fazendo? Ofendendo a integridade física dessa pessoa, até ela morrer. Mas, veja, desde o primeiro ato executório, eu já trabalhei e eu já queria o matar. Mas, veja, para eu conseguir matar, eu preciso passar pela ofensa da integridade física. Veja que, nos 2 casos, o resultado final é o mesmo. A pessoa morreu.
Não tem como você saber essa informação, a não ser que o enunciado da questão traga essa mudança de dolo. Se não trouxer essa mudança, você vai sempre na regra, homicídio consumado, e, portanto, ele vai absorver. Tanto no crime progressivo quanto na progressão criminosa, o resultado jurídico penal é exatamente o mesmo. O princípio da consunção, ele vai absorver, né, aquele dolo da lesão antecedente, que foi transformado em dolo de matar, e ele vai absorver aquela ofensa à integridade física, que era o meio necessário para ele conseguir matar daquela forma. Tudo bem até aqui? Então, veja, diante dessa constatação, então aqui a gente tem ofensa à integridade física, veja, durante o ato, lá na primeira hipótese, entendendo que o vizinho não tinha sofrido o que merecia, decide matá-lo. Então, veja, alternou para um dolo de matar. E aí, portanto, ele foi lá e matou a pessoa. Responde sempre pelo resultado final. Então, aqui, isso é pena 1, nem é minha matéria, né? Então, aqui a gente tem, responderá pelo quê? Apenas pelo crime de homicídio, por força do princípio da consunção, tendo ocorrido a chamada progressão criminosa. Tá? Então, muito específico, também não é uma questão muito fácil, achei ela meio dificinha assim. Tá? Depois, apenas pelo crime de homicídio, pelo princípio da alternatividade. Não, você conseguiria excluir isso, né, facilmente, não tem nada a ver com o princípio da alternatividade. AC, apenas pelo homicídio, com base no princípio da especialidade, não. Pelos crimes de lesão corporal e homicídio em concurso formal. Não, também não teria uma lógica. De repente, por exclusão, você conseguiria chegar ali na alternativa A. Tudo bem, gente? Alguma dúvida? Vocês viram crime formal com ele? Falaram sobre crime formal com Kleber? Depois a gente acha que tem uma questão de crime formal aqui, misturado com o meu crime. Esse microfone é muito chato. Olha só essa daqui. Davi, em dia de sol, levou sua filha Vivi, de 3 anos, para a piscina do clube. Então, vamos separar já pelo nome do povo, né? Tem muito nome aqui misturado. Então, a gente tem o Davi, que é o pai, né? A Vivi, a filha? 3 anos. Tem muito nome, gente? Pode colocar do lado, para não confundir. Enquanto brincava na piscina, Davi foi ao banheiro solicitando então que Carla ficasse atenta para que nada de mal ocorresse a Vivi. Então, a Carla seria a vigia. Carla seria a responsável. Naquele momento, Vitor assumiu o posto de salva-vidas da piscina. Carla, que sempre foi apaixonada por Vitor, começou a conversar com ele e ambos ficaram de costas para a piscina. Então, Vitor salva vidas. Não atentando para as crianças. Vivi começa a brincar com o filtro e acaba sofrendo uma sucção que a deixa embaixo d'água por tempo suficiente para causar seu afogamento. Davi vem quando o ato acontece, através de pequena janela no banheiro do local, mas o fecho da porta fica emperrado e ele não consegue sair. Vitor e Carla não veem o ato de afogamento porque estavam de costas. Diante do resultado morte, Davi, Carla e Vitor ficam preocupados com sua responsabilização e procuram um advogado esclarecendo que nenhum deles adotou comportamento positivo para gerar o resultado. Então, vamos lá. Considerando as informações narradas, o advogado deverá esclarecer que... E aí, qual que vocês acham aqui? Então, vamos lá.
Aqui dentro da estrutura, a gente tem a seguinte lógica. Nós temos, né, fato típico. Kleber não deu essa questão não, né? Deu? Não, essa aí não se acha. Então, olha só. Fato típico. Então, a gente tem conduta, resultado, nexo, tipicidade. E a conduta, ela pode ser, né, omissiva, comissiva, comissiva por omissão. Essas são as formas, pessoal, pelas quais a conduta se manifesta no mundo dos fatos. Ou é um fazer, um deixar de fazer, ou uma, né, eu deixo de fazer quando, na verdade, eu deveria praticar aquela conduta. Perfeito. Dentro dessa lógica, eu tenho crime doloso, culposo ou préter-doloso, que são as formas pelas quais essa conduta vai se revestir no mundo dos fatos. O objeto da nossa questão é a comissiva por omissão, que fica lá no artigo 13, que trata do nexo causal. O que é extremamente estranho, porque o nexo causal, ele está aqui e a gente estuda um instituto que está dentro da conduta, tá? Isso é uma atecnia, me perdoe, do Código Penal. Então, pô, o cara quer falar de crime omissivo, mas está dentro do nexo causal, então não faz sentido jurídico. É exatamente isso, está equivocado, não deveria estar aqui. Lembrando que nós só estudamos nexo de causalidade em crimes materiais. Crimes formais e de mera conduta, a gente não trabalha com o nexo. Perfeito. Então, veja, lá no artigo 13, no parágrafo 2º, salvo engano, me corrija se eu estiver equivocada, nós temos as hipóteses em que existe um dever legal de atuação, que são 3, né? Quando a lei me coloca nessa situação, quando eu assumo a postura de garantidor, ainda quando a lei não me dê essa postura, e quando eu mesma crio uma situação de risco para aquela pessoa. Então, eu me torno garantidora de uma situação em 3 hipóteses. Ou a lei determina, ou a convenção social, como é o caso do salva-vidas, ou a pessoa se coloca nessa situação, ela se oferece para ser a garantidora, para ser a guardiã daquela situação, ou a pessoa mesma criou aquela situação arriscada. Então, por exemplo, quando eu crio eu mesmo uma situação de risco, eu sou a garantidora. Então, exemplo, empurrei uma pessoa que não sabe nadar na piscina. Eu criei o risco de morte diretamente para aquela pessoa. Então, portanto, eu sou a garantidora dela. Então, eu sou a agente provocadora daquela situação de risco. Na segunda hipótese, que é a da Carla, o que ela fez? Ela se colocou em uma situação de garantidora quando a lei não o fez por ela, ou nenhuma convenção social. Então, ela se voluntariou para ser garantidora. Então, ela, ó, pode deixar que eu vou tomar conta. Então, ela, a partir desse momento, se colocou dentro da situação de garantidora. E o salva-vidas, por uma relação de emprego ou relação de trabalho, né? Não sei esse negócio de direito de trabalho, nem deveria existir esse ramo. Isso é o quê? Emprego ou trabalho? Sei lá o que é isso aqui. Qual que é a diferença em relação de emprego ou de trabalho? Eu acho que é trabalho, sei lá. E aí, veja, ele está no inciso 1º, porque por uma convenção laboral, ele é o garantidor de todas as pessoas que estão naquela piscina. E aí, qual é o raciocínio que você vai ter que fazer? Bom, os dois estão aqui dentro do artigo 13, né? Os dois desempenham o papel de garantidor. E aí, a pergunta que você vai se fazer é: eles tinham um dolo com relação a isso? Ou eles foram imprudentes, negligentes ou imperitos? Então, eles foram negligentes, né? Negligência aqui. Porque isso é uma das hipóteses de culpa. Então, veja que essa conduta comissiva por omissão, ela é culposa.
Qual é o efeito jurídico da conduta comissiva por omissão? Ok? Que inclusive é chamado de crime omissivo impróprio. Por que ele tem essa classificação de crime omissivo impróprio? Gente, em direito penal, tudo que dizem que é impróprio é porque não é aquilo ali. Não é aquele instituto na real. Na real, não é aquilo que está acontecendo. Mas o legislador, ele criou uma ficção jurídica. Então, veja, ele é um crime omissivo impróprio, porque a ficção que o Código Penal nos dá é a de que o resultado atingido em razão dessa conduta omissiva vai corresponder ao ato comissivo, que é matar alguém culposamente. Então, por uma ficção jurídica, eles serão responsabilizados pelo artigo 121, parágrafo 3º. Então, o efeito jurídico do crime comissivo por omissão é que, na verdade, ele vai responder como se tivesse praticado o verbo matar, que é um verbo comissivo pela sua própria natureza. Então, aqui eles vão responder por homicídio culposo, já que podiam atuar e possuíam obrigação de agir na situação. O outro requisito da questão do garantidor é sempre que ele tem que atuar naquela situação de risco sem colocar a própria vida em uma situação de risco, porque aí nós teríamos uma colidência de bens jurídicos, né? Então, ele com relação a ela. Então, por exemplo, suponhamos que a Carla fosse a responsável e a criança estava em alto mar. E ela não detém ali técnica de resgate, de salvamento. Então, nessa hipótese, ela é garantidora? Ela é. Mas ela podia agir ali sem se colocar em risco? Não. Então, aí nós não vamos conseguir imputar para ela. Aí a gente vai quebrar o nexo de causalidade e a gente vai derrubar o fato típico, tá? Mas só quando houver essa constatação de que isso a colocaria em uma situação de risco também. Ok? Alguma dúvida, gente? Sobre fato típico também? Pode perguntar. Penal não tem problema nenhum. Então, vamos lá. Inconformado com o fato de que de Mauro ter votado em um candidato que defendia ideologia diferente, João desferiu golpes de faca contra seu colega, assim agindo com a intenção de matá-lo. Acreditando ter obtido o resultado desejado, João levou o corpo da vítima até uma praia deserta e o jogou no mar. Dias depois, o corpo foi encontrado e a perícia constatou que a vítima morreu afogada e não em razão das facadas desferidas por João. Descobertos os fatos, João foi preso, denunciado e pronunciado pela prática de 2 crimes de homicídio doloso. Então, a pessoa morreu 2 vezes, né? Na forma qualificada, em concurso material. Para ter certeza, morreu 2 vezes, né? Então, vamos lá. Ao apresentar recurso contra a decisão de pronúncia, você, advogado de João, sob o ponto de vista técnico, deverá alegar que ele somente poderia ter se responsabilizado. Vocês chegaram de ver isso com Kleber? Não, né? Então, vamos lá. Beleza. Então, vamos lá. Ele está dentro de um procedimento do Tribunal do Júri. Então, o Tribunal do Júri, vocês já sabem, ele é um procedimento bifásico. Vamos aproveitar para recapitular processo penal, né? Sempre cai. Então, a gente tem, na primeira fase, o sumário da culpa. Então, a gente tem denúncia,
resposta à acusação. Aí a gente tem réplica, a gente tem juiz, audiência de instrução e julgamento, ou se for o caso, o juiz pode determinar algumas diligências, né? Mas suponhamos que seja audiência de instrução. E aí depois a gente vai ter aqui, né, as alegações finais. E aí o juiz ele vai, ou ele pronuncia, ou ele não pronuncia. Vocês viram isso, gente? Quem está dando processo penal aqui? Mas vão ter com ele ainda a aula? Ah, então bora ver isso aqui, né? Bora lá, rapidão. Sempre cai uma de tribunal do júri, né? Vamos fazer um treino. Então vamos lá. Rapidinho, só para... Vai que cai uma dessa, né? Vocês vão acender até uma vela para mim. Não vela para dar certo. Vela branca, tá, gente? Pelo amor de Deus. Porque a vida já tá difícil com vela branca. Imagina as outras, né? Sempre cai uma dessa daqui, gente. Sempre. Então, vamos lá. No nosso caso, ele foi pronunciado. Então, o procedimento do tribunal do júri ele é um procedimento bifásico. Então, na primeira fase, que é exatamente até aqui, nós temos o sumário da culpa, né? Então, diferente do procedimento ordinário comum, né? Como que é o procedimento ordinário comum? Denúncia, resposta à acusação, juiz, o que o juiz ele pode fazer? Né? Absolver sumariamente, né? Ele pode rejeitar, inclusive aqui é uma controvérsia jurisprudencial, no sentido de que o juiz só poderia rejeitar aqui, mas a jurisprudência admite uma rejeição póstuma aqui, depois do recebimento da denúncia, tá? E ele pode designar a audiência de instrução e julgamento, que é o que eles fazem na maioria das vezes, né? Então, aqui a gente tem audiência de instrução e julgamento, aí nós vamos ter memoriais finais, e aí a gente vai ter a sentença. Esse é o procedimento ordinário, né? Então, veja, qual é a diferença? Bom, denúncia, juiz aqui constata condições da ação, elementos da ação, pressupostos processuais. Aqui ele recebe ou rejeita, que seria a única hipótese de rejeição, e aí ele recebendo, a parte ré apresenta a resposta à acusação. O que ele vai poder alegar aqui? O que ele vai poder pedir? Absolvição sumária ou, né, arrolar testemunhas e dizer o que ele quer produzir em fase posterior na audiência de instrução. E aí depois vem para o juiz, que pode retificar o recebimento para rejeitar, pode absolver sumariamente ou pode marcar audiência de instrução. Veja que aqui é diferente. Eu tenho uma réplica aqui, que é como se fosse uma impugnação da resposta à acusação, vem para o juiz, que pode determinar diligências ou marcar a audiência. Depois da audiência, tem alegações finais. O que a defesa vai pedir aqui, gente? Ora, ela pode trabalhar com qualquer uma dessas teses. Por quê? Porque aqui o juiz ele só pode tomar uma dessas decisões. É óbvio que a defesa não tem interesse na pronúncia. Então, essas são as teses que a defesa ela vai querer trabalhar. Ou para impronunciar, absolver sumariamente ou desclassificar o crime para um crime não doloso contra a vida. Dessa decisão, cabe recurso em sentido estrito, que é o objeto do nosso enunciado. E o Ministério Público, naturalmente, geralmente tem o interesse pela decisão de pronúncia aqui, tá? E aí, veja,
Na desclassificação, o juiz ele vai entender o seguinte: olha, não é doloso contra a vida, não é uma tentativa de homicídio, é uma lesão corporal grave, então eu vou remeter para o juízo competente. Quando o juiz desclassifica, ele não pode dizer qual é o crime que ele entende cabível. Por quê? Ele não tem legitimidade para exercer essa jurisdição. Ele simplesmente vai dizer, olha, não é doloso contra a vida, remeto para uma vara criminal comum e lá o juiz se vira com o que ele achar que é necessário. Na absolvição sumária, o juiz ele vai poder aplicar causa de excludente de culpabilidade, de ilicitude, quando o fato narrado não constituir crime, prescrição, com um detalhe: dentro da culpabilidade, dentro da imputabilidade, não poderemos ter absolvição sumária. Por quê? Porque inimputabilidade, que é quando a pessoa fica doida, né, na época do fato, ela é doida, nós temos medida de segurança. Então, ela é julgada normalmente e na hora da dosimetria, ela vai pegar uma medida de segurança, tá? Então, a absolvição sumária, tanto em um procedimento quanto no outro, veja que ela não vai poder versar sobre a inimputabilidade de embriaguez completa e anomalia mental na época do fato, porque isso é medida de segurança. Então, a pessoa ela é processada e julgada normalmente. Como que ela é processada se ela é doida e continua doida? Curador especial nomeado para além do advogado de defesa. Então, ela tem um curador e um advogado, ok? E na impronúncia, o que significa dizer? O juiz constata que não existe elemento, não existe aqui indício de autoria suficiente capaz de autorizar que a pessoa seja julgada pelo tribunal do júri. Porque o juiz, quando ele pronuncia, ele já indica a capitulação. Qual é a qualificadora, ok? Qual é a causa de aumento? Ele já leva um rol fechado para os jurados votarem lá na sessão do tribunal do júri. Tanto que lá, a quesitação, ela é sempre sim ou não. Então, o juiz ele vai entender assim, aqui no sumário da culpa. É doloso qualificado pelo meio cruel e recurso que dificultou a defesa. Os jurados eles vão votar. Dificultou a defesa, sim ou não? Foi o meio cruel, sim ou não? Eles ficam vinculados às circunstâncias que são trazidas na decisão de pronúncia, que é exatamente o que nós temos aqui. Veja, você não precisa decorar essa lógica se você entender que os jurados eles não conseguem fazer imputação, classificação jurídica de crime, porque são pessoas que nem sempre são da área jurídica. Então, elas só conseguem fazer uma votação básica, afirmativa ou negativa. Elas não têm condição de aplicar uma mutatio libelli, uma emendatio libelli, uma agravante da confissão, reincidência. Eles nem sabem o que é isso. Então, eles votam de maneira muito simplificada. Então, na impronúncia, o juiz ele não tem ali um indício de probabilidade que autorize essa pessoa a ser pronunciada. E aí, o que vai acontecer? Nós vamos ter uma decisão de impronúncia que no processo civil, aproveitar que o Stanley estava aqui, ela vai extinguir o processo sem resolução do mérito. Porque, veja, qual é a pretensão principal trazida na denúncia? Pronúncia, correto? Pronúncia e posterior condenação. Se o juiz ele não vai condenar e nem vai pronunciar, ele vai extinguir sem resolução do mérito. Qual é o efeito jurídico disso? Coisa julgada formal. Na coisa julgada formal, o que significa dizer? Que essa mecânica que já foi utilizada, ela não poderá ser mais utilizada para discutir a mesma pretensão. Significa dizer que, se novas informações surgirem com relação a essa pessoa, que nesse momento processual não poderia ter sido pronunciada, o Ministério Público, desde que dentro do prazo prescricional,
oferecerá nova denúncia criminal e tudo vai começar novamente. É exatamente a mesma lógica do processo civil. Apresentei uma inicial, estava um lixão, o juiz indeferiu uma inicial. E aí? Ora, e aí que eu vou entrar como inicial de novo depois. Eu vou arrumar o meu equívoco, né? Se não for um caso de emenda, ele vai indeferir, eu vou arrumar e vou propor novamente. Aqui a mesma lógica. Uma decisão de impronúncia, extinção sem resolução, arruma aí a investigação MP e delegado, e aí depois você entra com uma ação de novo e vamos ver se vai dar certo agora, tá? E aí, veja, a pronúncia, portanto, ela simplesmente só rompe com o processamento dessa pretensão. No nosso caso, o que aconteceu? Ele foi pronunciado por 2 vezes, por 2 homicídios. Então, a pessoa morreu 2 vezes? Não, está errado. Então, no seu recurso de pronúncia, você vai mudar essa capitulação. Na pronúncia, no rés, o tribunal ele vai remodelar essa imputação, tá? Então, veja, será responsabilizado pela lesão corporal, considerando a existência de causa superveniente. Olha que absurdo, não tem nada a ver isso aqui. Por um crime de homicídio culposo na forma consumada, não, também, né, não faz sentido. Por crime de homicídio doloso qualificado na forma tentada e um sem querer, gente, que absurdo, né? Também não, né? Então morreu por um crime de homicídio doloso qualificado na forma consumada. Então, essa aqui que é a capitulação real para ele ser pronunciado. Quem vai fazer penal, a FGV gosta muito de reze, muito mesmo, tá? Recursinho que sempre cai dentro do procedimento do tribunal do júri. Alguma dúvida até aqui? Eu dei só um truquezinho em processo penal, tá? Eu tô meio enferrujada, faz um tempinho que eu não estudo. Tiver dúvida de processo penal, também pode perguntar. Não sendo direito de trabalho e processo, Deus me livre. Já era para até ter acabado esse seu trabalho, né? Sei nem por que tem isso de seu trabalho. Então, olha lá. Questão 5. Pretendendo causar unicamente um crime de dano em determinado estabelecimento comercial, após discussão com o gerente do local, Bruno, influenciado pela ingestão de bebida alcoólica, arremessa uma grande pedra em direção às janelas do estabelecimento. Todavia, sua conduta imprudente fez com que a pedra acertasse a cabeça de Vitor, que estava jantando no local com sua esposa. Coitado, casado, nunca sai, né? Ainda quando vai inventar moda, morreu. Poderia ter sido a mulher também, coitada, né? Por outro lado, a janela do estabelecimento não foi atingida, permanecendo intacta. Preocupado com as consequências dos seus atos, Bruno procura seu advogado para esclarecimentos. Então, vamos lá, gente. O Kleber corrigiu essa aqui? Falou alguma coisa? Então, vamos lá. Isso aqui é erro de tipo, tá? É um problema dentro da conduta. Coitados, daí eles já estavam se torturando lá, jantando fora. Ainda vai lá e mata. Oh, meu Deus. É verdade. Pior, né? É verdade. Então, olha só, pessoal.
A conduta ela pode ser omissiva, comissiva ou comissiva por omissão. Essas são as formas em que ela vai se manifestar no mundo dos fatos. Perfeito. Essa manifestação ela pode ser a título de dolo ou a título de culpa. Os erros de tipo, né, nós temos dois tipos de erro. Um é chamado erro de tipo e o outro é chamado erro de proibição. O erro de proibição, ele fica dentro da culpabilidade. Não é o objeto do nosso estudo. E o erro de tipo, veja, dentro do fato típico, dentro da tipicidade. Então, ela reside aqui. O erro de tipo, ele pode ser de duas formas. Erro de tipo essencial e o erro de tipo acidental. Vocês viram isso ou não? Viram, né? No essencial, veja, é responsável pela própria existência ou não do crime. No acidental, o crime ele vai existir, mas houve um defeito durante a execução desse crime. Então, acidentalmente, o dolo saiu meio estragado. Então, o erro de tipo acidental, ele é um defeito do dolo. Ele é um defeito do dolo. Porque o seu dolo, ele sai errado por um acidente. Ou você erra a pessoa, ou você representa essa pessoa de forma equivocada, ou você, por um equívoco, errou sobre o nexo causal, ou você teve o seu dolo viciado porque uma terceira pessoa te induziu a uma interpretação equivocada do mundo dos fatos. Mas a lógica é que o erro de tipo acidental, dentro do resultado diverso do pretendido, que vocês devem ter visto, ele possui uma lógica um pouco diferente dos outros erros. Então, a gente tem erro sobre a pessoa, em que o agente tem um meio de execução perfeito, mas ele representa de forma equivocada o destinatário dessa conduta. Nós temos o erro de execução, que vocês viram também, que é o aberratio ictus, em que a pessoa ela é bem representada, mas a sua execução é uma bosta, né? Então, você errou a pontaria, né? Acertou outra pessoa. Temos o erro sobre o nexo causal, o erro provocado por terceiro. Beleza. No resultado diverso do pretendido, que é o objeto dessa questão, qual é a consequência jurídica desse seu defeito no seu dolo? Sempre quando nós estamos dentro desses erros aqui, a lógica é que eu trabalho dentro do mesmo tipo de bem jurídico protegido. Então, eu quero matar A, mas eu matei B. Então, estou dentro da vida. Eu quero acertar A e, por um erro na execução, eu acertei B. Estou vida. Matei uma pessoa, achei que tinha matado, joguei ela bateu a cabeça na rocha e morreu. Pô, então ela morreu de traumatismo craniano, mas veja, eu estou dentro da mesma lógica, vida, de qualquer jeito a pessoa morreu. E no erro provocado por terceiro, né, ele criou uma situação de equívoco para mim, mas eu estou dentro do mesmo nicho, vida. No resultado diverso do pretendido, eu mudo o bem jurídico tutelado, a natureza. Porque se você parar para pensar, o resultado morte, que são inclusive as únicas hipóteses, ou quando muito lesão corporal, sempre é atingido, de uma forma ou de outra. É a pessoa errada? É, mas a morte foi alcançada, que era aquilo desejado quando a conduta foi praticada. No resultado diverso do pretendido, não, a lógica é outra. Eu queria acertar um bem jurídico vida e acerto um bem jurídico patrimônio. Então, eu quero um bem jurídico vida, eu quero matar, mas eu atinjo o patrimônio. Ou eu quero o patrimônio, que é o caso da nossa questão,
e atinge outra coisa completamente diferente. Veja, resultado diverso do pretendido. Qual é o resultado pretendido inicial? Vida, mas eu atingi patrimônio. Patrimônio, mas eu atingi vida. Veja, aqui o resultado é igual. Vida, vida. Só houve um equívoco na minha execução. E aí, veja, o efeito jurídico daqui é diferente disso aqui. Porque aqui a gente considera as características da vítima pretendida para dar a capitulação do crime. Então, há uma ficção jurídica. Enquanto que aqui eu vou responder sempre pelo resultado diverso do pretendido que eu atingi no final. E aqui, além de tudo, se esse resultado diverso do pretendido que eu atingi é o crime final, eu queria ele a título de dolo ou culpa? Culpa. Veja, não tinha nada a ver. Eu queria acertar a vidraça, matei uma pessoa. Eu não posso fazer uma imputação dolosa no resultado diverso do pretendido. A regra é que a pessoa responde pelo resultado diverso do pretendido de forma culposa. Porque, veja, esse resultado diverso do pretendido em nenhum momento foi desejado por ele. Diferente dali de baixo. Ali de baixo, de alguma forma, o resultado foi pretendido, que era o resultado morte. Então, eu consigo, através de uma ficção jurídica, colocar essa pessoa na forma dolosa, porque a conduta se revestiu de dolo, mas ele saiu errado. No resultado diverso do pretendido, como eu mudei a natureza do resultado, eu não posso forçar uma interpretação e fazer a pessoa responder a título de dolo, porque não foi. Então, aqui, essa pessoa ela vai responder pelo quê? Ora, ela vai responder pela modalidade culposa, homicídio culposo, apenas. Se fosse o inverso, eu queria a vida e atingi o patrimônio. Como não tem dano culposo, eu não posso imputar, correto? Então, eu não responderia por nada, porque o crime culposo, além da imprudência, negligência e imperícia, precisa de uma tipicidade culposa, ou seja, dentro do artigo, em um de seus parágrafos, eu preciso ter a previsão da modalidade culposa. Então, como não existe dano culposo, a pessoa ela não seria responsabilizada criminalmente. Então, aqui, portanto, o homicídio culposo, tá? O resultado diverso do pretendido, ele é o único que vai acarretar essa consequência jurídica. A pessoa responde sempre de forma culposa, sempre, porque o resultado em nenhum momento ela desejou. Agora, os outros, a regra é dolo. Sempre é uma ficção jurídica, então ela vai responder na modalidade dolosa. Você nunca vai ver um erro de execução culposo. Não existe. A não ser que, no meu erro na execução, eu atingi o que eu queria, mas outra coisa. Aí tudo bem. Mas aí nós vamos ter um concurso formal de crimes, um crime doloso e um crime culposo. Mas o erro na execução, puro e simples, um destinatário, uma conduta, sempre vai ser doloso. Você nunca vai fazer a constatação de erro de execução culposo. Não existe isso. Porque justamente o erro é um problema no dolo. Um problema no dolo. Então, não tem como a pessoa responder de forma culposa por esse erro. Tudo bem, gente? Alguma dúvida até aqui? Eu sei que é meio chato, né? Às vezes eu até repito coisa que o Kleber já explicou aqui. Mas os meus crimes todos estão sempre com parte geral. Juarez, com a intenção de causar a morte de um casal de vizinhos, aproveita a situação em que o marido e a esposa estão juntos, raríssima, né? Conversando na rua e jogam um artefato explosivo nas vítimas. Sendo a explosão deste material bélico a causa eficiente da morte do casal.
Apesar de todos os fatos e autoria restarem provados em um inquérito, com o relatório final de indiciamento de Juarez, o promotor de justiça se mantém inerte em razão do excesso de serviço, não apresentando a denúncia no prazo legal. Depois de vários meses com a omissão do promotor, o filho do casal falecido procura o advogado da família para a adoção das medidas cabíveis. No documento da apresentação de queixa em ação penal privada subsidiária da pública, o advogado do filho do casal, sob o ponto de vista técnico, de acordo com o Código Penal, deverá imputar a Juarez a prática de 2 crimes. Então, veja, né? Queixa-crime, ação penal privada subsidiária da pública. Então, veja, na queixa-crime subsidiária, o que vai acontecer? A titularidade inicial é do ofendido ou seu representante, mas a qualquer momento o Ministério Público pode tomar para si a condução dessa ação penal, tá? Então, ela é iniciada geralmente pela parte interessada, mas, por ser uma ação penal subsidiária, a qualquer momento o MP poderá voltar a conduzir, poderá passar a conduzir essa queixa-crime. No nosso caso, o que aconteceu? Eu tenho uma conduta com 2 resultados, correto? Então, veja aqui, por exclusão, não é concurso material, não é continuidade delitiva, sobrou 2 concursos formais, requerendo um a exasperação da pena mais grave em razão do concurso de crimes e o outro requerendo a soma. É o nosso caso. Por quê? No concurso formal, quando eu tenho desígnios autônomos, no caso, dolos distintos, 2 dolos de matar, o efeito jurídico é de concurso material. Então, cada um vai ter a sua dosimetria calculada isoladamente, e aí depois, ao final, o magistrado ele vai somar a pena calculada, tá? Isso está lá no artigo 70 do Código Penal. Eu até trouxe aqui ele. As penas aplicam cumulativamente se a ação ou omissão é dolosa e os crimes resultam de desígnios autônomos, 2 dolos distintos. Tranquila essa daqui. Vamos lá, depois, 7. Cláudio, na cidade de Campinas, transportava e portava em um automóvel 3 armas de fogo, sendo que 2 estavam embaixo do banco do carona e uma em sua cintura. Abordado por policiais, foram localizadas todas as armas. Diante disso, o MP ofereceu denúncia pela prática de 3 crimes de porte, por 3 vezes. Foi acostado nos autos laudo pericial confirmando o potencial lesivo do material, bem como as armas eram de calibre 38. Considerando que todos os fatos narrados foram confirmados em juízo, é correto afirmar que o STJ trabalha com crime único, tá? Veja, jurisprudência tá começando a cair, ok? Então, olha lá, eu trouxe ela aqui. Existência de um delito único quando apreendidas mais de uma arma, desde que seja de mesma natureza, né? De uso permitido, ok? O que mais? Vamos ver aqui. Oito. Rafael e Francisca combinam praticar um crime de furto em uma residência onde ela exercia a função de passadeira. Decidem então subtrair bens do imóvel em data sobre a qual Francisca tinha conhecimento de que os proprietários estariam viajando. No dia do crime, enquanto Francisca aguarda do lado de fora, Rafael entra no imóvel para subtrair bens. Ela, porém, percebe que o carro dos patrões está na garagem e tenta avisar o fato ao comparsa para que esse saísse rápido. Todavia, Rafael, ao perceber que a casa estava ocupada, decide empregar violência contra os proprietários. Descobertos os fatos, Rafael e Francisca são denunciados por roubo majorado. Então, vamos lá, falar do roubo e do furto. Então, vamos lá.
Já fazer esses esqueminha aqui, daí a gente vê esses dois crimes. Ai, o tempo tá passando rápido. Bem diferente de direito do trabalho, né, gente? Não, administrativo também, nossa senhora. Isso aqui tá no código, mas esse esqueminha aqui é muito bom pra véspera de prova.
Toda vez que estão vem aqui, deixa os trem tudo estragado pra mim. Nossa senhora. Tinha que ser, né, professor de civil. Então vamos lá, gente. Vamos aproveitar para falar desses dois crimes aqui, nesse esquema bem, bem didático, pessoal. Eu acho que nem eu estou entendendo o que eu fiz aqui, mas tudo bem. Então, olha só. O crime de roubo e furto foram recentemente objeto de alteração legislativa, né? O ano passado. E aí, no furto, houve o acréscimo dos parágrafos 4A e parágrafo 7º, enquanto que no roubo houve a questão da arma de fogo e houve também alteração com relação às questões de explosivos, da mesma forma que o furto, e também com relação à pena do crime de latrocínio e do roubo qualificado pela lesão grave. Pois bem, o que vocês precisam memorizar aqui dentro que sempre cai em prova, tá? O repouso noturno. Vocês viram o princípio da insignificância? O repouso noturno, ele é uma causa de aumento de pena que pode ser cumulada com qualquer qualificadora. Esse é um posicionamento do STJ, então cuidado com essa informação. Então, por exemplo, eu pratico um furto qualificado pelo rompimento de obstáculo durante o repouso noturno. Não tem problema nenhum. Então, eu vou responder por uma pena de 2 a 8 anos. E na terceira fase da dosimetria, eu vou sofrer a incidência de 1/3 no cálculo da minha pena, tá? Repouso noturno é uma causa de aumento que não está relacionada à pessoa estar dormindo ou acordada e não está relacionada a movimento ou não no interior do local, do estabelecimento da casa. O repouso noturno, ele não trabalha com hora estabelecida, o Código Penal não trabalha com horário, então se na sua prova cair hora, já está errado o enunciado ou a alternativa, tá? Algumas questões gostam de colocar das 6 da tarde às 6 da manhã. Isso não é repouso noturno. O Código Penal ele não trabalha com horário e é uma das raríssimas hipóteses em que nós podemos trabalhar com costumes em direito penal, tá? Dependendo da localidade, poderá ou não haver a incidência dessa causa de aumento. Então, por exemplo, se eu subtraio um trator 5 horas da manhã na fazenda, isso não é repouso noturno. Se eu subtraio um carro nesse horário aqui na cidade, repouso noturno. Por quê? Está relacionado o repouso noturno à baixa circulação de pessoas ou coisas nas vias públicas no momento da subtração. Então, a pessoa sabe que naquele momento ela poderá ter uma posse mais tranquila desse bem ou manter essa posse do bem de maneira mais facilitada. Por quê? Porque nós temos poucas viaturas em circulação, poucos carros. Essa é a lógica do repouso noturno.
Tanto o roubo quanto o furto trabalham com o momento consumativo que é estabelecido a partir da inversão da posse. Inversão da posse, ainda que por poucos instantes, tá? Então, o STJ ele tem uma súmula que ele diz, olha, no roubo ou no furto, a inversão da posse, ainda que por poucos instantes, por si só já caracteriza o crime consumado. Então, por exemplo, eu chego aqui, subtraio o celular que está nessa cadeira, dou 4 passos, alguém me dá voz de prisão em flagrante. Veja, eu já consumei o furto. Então, eu inverti a posse ali rapidinho, 10 segundos, 15 segundos, eu já estou imputada na modalidade consumada, tanto do roubo quanto do furto, tá? Então, muita atenção, essa é uma teoria recentemente adotada pelo STJ, tá? Recentemente, assim, né? Tem uns 3 anos que ele está utilizando. Por isso, hoje, nós praticamente não temos crime de furto ou roubo na modalidade tentada. Só vamos ter furto tentado quando a pessoa fica presa na cerca elétrica, quebra o vidro e chega a polícia, quando ela não consegue ter um contato físico com o bem. Porque depois que ela tem, eu já tive a inversão da posse. Então, por exemplo, eu entro numa casa, pego lá, entro na casa do Stanley, aí o que eu vou pegar? Pego lá a bicicleta ergométrica dele. Ele faz. Você viu que ele perdeu um pouco a barriga, ele tá malhando agora, tá suplementando. Não, mas tá fazendo academia, tá fazendo ginástica. E aí ele tem uma ergométrica lá, super antiga. Aí eu vou pegar esse ferro velho lá. Peguei a bicicleta ergométrica, saí no elevador, fui preso, eu consumei. Não importa, ainda que eu estivesse dentro da casa dele, se eu já tivesse pegado ali a bicicleta nas costas, eu já consumei o crime de furto, tá? Então, muita atenção com essa questão da inversão da posse. Depois, nós temos o furto privilegiado, que hoje praticamente não é aplicado mais por força do princípio da insignificância, porque aqui nós temos uma causa de diminuição de pena que trabalha com 2 requisitos, primariedade e coisa de pequeno valor. Esses requisitos são exatamente os mesmos lá do princípio da insignificância. Então, nas circunstâncias subjetivas, a primariedade, e nas circunstâncias objetivas, ali dentro da inexpressividade da lesão jurídica, a gente trabalha com esse requisito que é o pequeno valor, tá? Então, hoje, e na sua prova pode cair, eu vou ter a incidência do furto privilegiado somente quando, né, em regra, quando o furto ele é qualificado. Porque, gente, a qualificadora, 99,9% dos casos, não permite que a gente consiga aplicar o princípio da insignificância, porque esbarra também no requisito objetivo, que é a reprovabilidade da conduta. Então, por exemplo, pratiquei um furto qualificado pelo arrombamento de um par de tênis avaliado em R$ 400. Em regra, eu não posso aplicar o princípio da insignificância. E aí eu vou aplicar o furto qualificado privilegiado. Então, é perfeitamente possível que eu tenha um furto que seja qualificado e privilegiado ao mesmo tempo, desde que as qualificadoras sejam de natureza objetiva. O que é uma qualificadora objetiva? É aquela que trabalha com meio executório. Como que eu furtei? Mediante rompimento, com escalada, com chave falsa, concurso de pessoas. Então, aí eu vou trabalhar com a pena qualificada de 2 a 8 anos, e na terceira fase do cálculo da pena, eu vou diminuir com relação ao privilégio. É perfeitamente possível, tá? Tem uma súmula do STJ sobre isso, que diz exatamente que é cabível furto qualificado e privilegiado, desde que as qualificadoras sejam de natureza objetiva, ok? E aí, veja, que mais?
que a gente tem de interessante aqui? No concurso de pessoas, que é uma qualificadora, sempre nós temos a inversão com o concurso de pessoas no roubo. Porque no roubo, gente, isso é uma causa de aumento de pena. E veja que a circunstância ela é exatamente igual. Então, em um crime, concurso de pessoas funciona como qualificadora, e no outro crime, o concurso de pessoas funciona como causa de aumento de pena. Então, muito cuidado, isso é uma pegadinha velha da FGV, tá? Você tem que decorar essas duas diferenças. E aí, vamos para a lei nova. Lei nova do parágrafo 4A. Se eu, na minha subtração, empregar explosivo ou artefato análogo, eu vou ter uma pena qualificada, tá? Isso aqui foi para aquela época em que a gente estava tendo muito estouramento de caixa eletrônico, né, com explosivos. Então, o legislador criou essa qualificadora para essas hipóteses. Então, eu vou romper ou destruir um obstáculo mediante emprego de explosivo ou artefato análogo. Isso aqui é uma qualificadora no furto e no crime de roubo é uma causa de aumento de pena de 2/3, tá? Então, cuidado também, a mesma coisa que concurso de pessoas. Enquanto no furto qualifica, no roubo majora, tá? No parágrafo 5º, nós temos uma qualificadora do furto que é subtração de veículo automotor que será levado para outro estado da federação. No furto, isso é uma qualificadora e no roubo, isso é uma causa de aumento de pena. Mesma coisa também, só que em um qualifica, no outro majora. Aqui um detalhe, tá? Para que a pessoa responda pelo furto qualificado ou pelo roubo majorado, em razão dessa circunstância, é necessário que haja a efetiva transposição da fronteira ou barreira. Esse é o posicionamento do STJ. Então, por exemplo, subtraí um carro e quero levar ele para a Bolívia. Chegou em Cáceres, eu sou presa. A qualificadora não incide. Eu tenho que estar na Bolívia, eu tenho que estar no outro estado. Eu estou com um carro em Cuiabá, vou levar para Mato Grosso do Sul. Eu preciso ser presa no Mato Grosso do Sul. Senão, eu não respondo pela qualificadora, se for furto, ou não respondo pela causa de aumento de pena, se for roubo, tá? Então, também cuidado com essa circunstância. No parágrafo 6º, a gente tem subtração de semovente, gado, porco, galinha, né? Animal domesticável ou de produção, então bem tranquilo, isso aqui já está meio batido, né? E no parágrafo 7º, a gente tem subtração de explosivo ou artefato análogo. Aqui o bem objeto da subtração é o próprio explosivo em si. Aqui no furto isso qualifica, aqui no roubo isso majora. Então, a gente tem aí pelo menos 4 situações em que um crime qualifica e em outro aumenta. Sempre a FGV cruza essas informações, tá? Então, não adianta você estudar só roubo para a prova ou estudar só furtos. Tem que estudar os dois crimes ao mesmo tempo, senão você vai incorrer em erro na hora da prova. Eles sempre trocam, dizendo que hora aumenta, hora diminui. Tudo bem até aqui? E aí a gente tem no roubo, né, já deixando o furto de lado, no roubo a gente tem essas novidades legislativas, né? Houve, na mesma lei que alterou o furto, houve alteração do roubo. E aí o que aconteceu? Arma, que antes ficava no inciso 1º, foi revogado. Antigamente era qualquer tipo de arma, né? Arma branca e arma cruenta. Então, arma de fogo ou qualquer outra coisa que seja utilizada como arma. E veja, agora eu só tenho causa de aumento para arma de fogo. Então, se alguém te assaltar com uma faca, é roubo simples. Com um pedaço de pau, roubo simples. Com vidro, é roubo simples, tá? Não é mais roubo
com causa de aumento de pena. É com facão, foice, espada, tudo roubo simples, tá? Espada, você tá com uma foice. Hã? O simulacro, veja. Com relação ao simulacro, foi bem você ter me perguntado, que eu nem ia lembrar de falar. Deixa eu colocar aqui. Com relação à arma de fogo simulada, então a gente tem... Oh, meu Deus do céu! Isso aí é zica do Stanley, que ele falou assim, a Laila não pode brilhar mais que eu à tarde. É amor reprimido. Então, vamos lá. Simulacro de arma. Gente, está horrível isso aqui. Mas tem lá dentro, não sei o que está acontecendo. Quando é minha aula, é tudo zoado aqui. Pano podre. O Stanley devia ter uma equipe aqui para ele, né? Ai, tô com calor. Aí vem alguém e enxuga ele. Ah, sei lá, minha água tá fria, tá quente. A pessoa vem com gelo. Então, a gente tem aqui simulacro de arma. Simulação de arma de fogo. Arma de fogo de brinquedo. Arma desmuniciada. E temos aqui a arma ineficaz para efetuar disparo. Veja, em todas essas hipóteses aí são de roubo simples, tá? Simulacro de arma de fogo, que é aquela réplica de arma de fogo. Simulação de arma de fogo, que é aquele que a pessoa põe aqui, né, embaixo da camisa. Arma de brinquedo, arma verdadeira sem munição e arma ineficaz, ou seja, a arma ela tem munição, mas o laudo pericial de constatação para efetuar disparo constata que a arma ela é ineficaz. Então, ela não pode produzir disparos. Em todas essas hipóteses é roubo simples. Por quê? Não existe um perigo real naquele momento de produzir disparos. Essa foi a lógica do STJ. Agora, por exemplo, eu tenho uma arma de fogo, ela é apreendida comigo, ela estava municiada, e o laudo pericial de constatação, ele diz que a arma, ela eventualmente falha. Então, ela é uma arma que lenca. Se a arma ela é relativamente incapaz, eu tenho a causa de aumento de pena, tá? Aqui é só arma ineficaz, tipo, a arma não produz nenhum disparo. Todas essas hipóteses, roubo simples, tá? E aí, detalhe também, se a pessoa assalta com emprego de arma, mas a arma não é apreendida, e se testemunhas ou vítima afirmam que a pessoa está armada, ou estava armada, né, no momento do fato, o STJ considera a causa de aumento de pena, tá? Então, na falta de apreensão da arma, prova testemunhal ou declaração da vítima pode caracterizar a causa de aumento por si só, tá bem? Esse é o entendimento do STJ. Tudo bem até aqui? Então, vamos lá. E aí, veja, o que aconteceu com essa lei nova? Ela pegou e aumentou a causa de aumento da arma de fogo por uma causa maior, que é 2/3. Antes era 1/3 até a metade, agora é 2/3, né? Aumentou, triplicou a causa de aumento de pena. E agora também a gente teve uma alteração na pena cominada para maior. Agora 7 a 18 anos, lesão grave ou gravíssima, e morte, pena de 20 a 30 anos, tá?
Tudo isso aqui é lei penal mais gravosa, tá? Vocês viram a aplicação da lei penal no tempo? Com Kleber deu tempo? Então, veja, ele deve ter até dado esse exemplo aqui de aplicação da lei penal mais gravosa. Então, muito cuidado na hora da prova. Por quê? Se na época do fato eu portava arma de fogo, eu vou ser beneficiada com a causa de aumento antiga. A lei ela não vai poder retroagir. Se eu pratiquei latrocínio, a pena vai ter que ser a antiga. Então, cuidado com esses detalhes. Se eu já estou no estabelecimento prisional, cumprindo pena pelo roubo, e no cálculo da minha pena eu tive 2 anos que foram acrescidos em virtude do emprego de uma arma branca, isso vai ter que ser abatido na pena que me resta a cumprir. Então, o advogado vai fazer uma petição simples, informando a retroatividade da lei nova mais benéfica, e aí o valor que ele atribuiu a título de majorante vai ter que ser abatido na pena que me resta a cumprir. Tá? Então, isso também já caiu em prova da FGV por esses tempos aí. Tudo bem? E, por fim, aqui, a gente tem mais o seguinte, né? Voltando para a nossa questão aqui. O que aconteceu com a menina? A Francisca, ela queria praticar, na verdade, um crime de furto. E aí, o que aconteceu? Lá na hora deu ruim e ele quis praticar um crime de roubo. E aí, o que vai acontecer? O Código Penal, ele trabalha com uma lógica de que a pessoa ela vai ser imputada por aquilo que ela teve dolo de fazer. Então, se lá na hora o carinha alterou o dolo dele, lembra da progressão criminosa? Ele alterou, né? Ele adaptou, ele improvisou. Ela não pode receber essa comunicação jurídica. Não se comunica para ela essa alteração de dolo dele. Então, o que vai acontecer com ela? Ela, como participou do crime menos grave, ela vai responder pelo furto qualificado pelo abuso de confiança, porque até então era isso que ela ia fazer, abuso de confiança e concurso de pessoas, correto? Enquanto que ele vai responder pelo resultado que ele praticou. Ok? No caso, ele vai responder por roubo. Então, aqui a alternativa correta é a letra C, tá? Olha lá o artigo 29. Quem de qualquer modo concorre incide nas penas a este cominadas. Se a participação for de menor importância, a pena diminui de 1/6 a 1/3, que é o partícipe, né? Aqui é a figura do partícipe. Se algum dos concorrentes quis participar da pena do crime menos grave, é aplicável a pena deste, que será aumentada até a hipótese, se for possível, o resultado mais grave, tá? Então, aqui é a figura do partícipe, aqui é a participação de menor importância. Tudo bem até aqui? Então, beleza, encerramos essa questão. Só para fechar aqui o latrocínio, antes do intervalo, que o povo já está tudo me abandonando aqui. No latrocínio, a gente tem roubo com contexto morte. O latrocínio, ele trabalha com a lógica de morte no contexto da subtração, mas não é exigido um momento específico para a morte acontecer. A morte ela pode ser antes ou depois da subtração, tá? Então, quem diz que latrocínio é crime pré-terdoloso, ele está mentindo, tá? Não é só pré-terdoloso. O crime de roubo qualificado ele pode se manifestar de outras formas que não a pré-terdolosa. Então, nós temos crimes que se qualificam pelo resultado. Uma dessas espécies é o pré-terdolo, que trabalha com a lógica de dolo e culpa. Mas nós temos outras. Nós temos culpa-culpa. Temos culpa-dolo. Tranquilamente. Incêndio culposo, e aí depois eu não presto socorro. Tem as hipóteses lá. Mas veja, só esse é o pré-terdolo. Mas eu posso ter
outros crimes que se qualifiquem pelo resultado. Tudo bem? E aí, veja, no latrocínio eu posso ter uma subtração, posso não, né? Eu tenho uma subtração mais a morte de uma pessoa. Então, ele é um crime complexo. Se eu tenho subtração que não é consumada, mas a morte ela é consumada, os tribunais entendem que o crime é consumado. Nós sempre usamos o vetor morte para fins de consumação desse roubo qualificado. Sempre. Não importa a subtração, importa se morreu ou não. Então, veja, adentrei na casa, estava carregando a televisão, a pessoa chegou, eu matei ela. Fiquei assustada, larguei a televisão e saí correndo. Roubo consumado. Tentei subtrair, chegou a vítima, atirei na vítima, ela não morreu, prestei para fazer nada. Roubo tentado. Consegui subtrair, então consumei a subtração, dei um tiro na vítima, ela não morreu. Tentativa. Consegui subtrair e consegui matar. Consumado. Então, veja que o nosso vetor sempre é a morte. Sempre. Morreu, consumou. Não morreu, tentativa. Sempre, tá? Não tem exceção. E o roubo, ele trabalha, o STJ trabalha com o seguinte posicionamento, tá? Para a gente saber quantos roubos tem, o que vai nos importar é a quantidade de patrimônio violado. Então, por exemplo, eu chego aqui, anuncio o assalto, mato 5 pessoas e levo um telefone. Quantos roubos eu tenho? Eu tenho um crime de latrocínio. E aí, essa quantidade de mortes, ela vai ser trabalhada com o juiz na dosimetria da pena. Mas, a título de imputação na ação penal, a pessoa é denunciada por um roubo. Então, não nos importa a quantidade de vítimas para fins de caracterização do crime. O que nos importa é a quantidade de patrimônios. Então, quando a gente trabalha com a lógica de crime, nós trabalhamos com a parte do patrimônio. Quando nós trabalhamos com a lógica consumativa, nós trabalhamos com a vida. Então, nós temos lógicas distintas, tá? Com o curso de crimes, a gente mexe com patrimônio. Com relação à consumação do latrocínio, é com a questão da morte. Se a pessoa está viva ou se ela morreu. Tudo bem até aqui? Então, isso é bem recente, inclusive, no STJ. Tudo bem? Alguma dúvida até aqui? Alguma dúvida sobre roubo, sobre furto, né? Que meio que a gente passa meio correndo na matéria. Tudo bem? Isso aqui são 2 crimes que vale a pena dar uma estudadinha para a prova. Sempre cai. Gente, vamos fazer um intervalo, daí a gente volta.